Olá, comerciante, olá, empresário. Seja bem-vindo a mais um CDL+. Hoje aqui ao meu lado, nosso presidente Edivar Júnior. E nosso convidado é um professor Henrique da Hora. Deu uma gaguejada porque o currículo é longo. Técnico em edificações, graduado em informática, doutor em engenharia de produção, professor no IFE, diretor-presidente da incubadora Tech Campus, apresentador do programa Negócio Fechado no canal J3 News, entusiasta de tecnologia e empreendedorismo, parceiro da CDL Jovem. Sim. E é sempre um prazer conversar com você, que é sempre uma aula. Opa, muito obrigado aqui pelo esse anúncio, muito mais bondoso do que eu realmente mereço. Agradeço ao nosso presidente aqui por esse convite de poder falar de algo que me é tão caro, que é o empreendedorismo e inovação. Eu realmente acredito nessa pauta e acho que a gente vai poder conversar bastante sobre o tema. A gente já estava passando da hora do Henrique vir aqui falar com a gente no CDL+, no podcast. E o Henrique, com esse currículo imenso, você tem mais de 100 anos de idade, né? Um ano para cada curso daquele, para cada treinamento. É quase um Raul Seixas. 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. Não, eu comecei cedo. E normalmente as pessoas tiram o curso técnico do currículo como se fosse sem importância. Eu gosto muito do meu curso técnico, porque eu peguei ainda, como você também pegou. Técnico de edificações. Técnico de edificações é aquele 4 anos, né? Era o curso de... Não, 3 anos. A gente tinha que fazer o mesmo período do ginásio. Hoje já são 2 anos, que é IFE, né? Agora eu acho que são 2 anos. Que agora a pessoa não é para poder fazer a continuidade como universidade depois. Não, mas você pode fazer quando você faz integrado, acho que hoje são 3. Em Macaé são 4. Mas na nossa época era 3 anos. Na minha época era 4 anos. 4 anos ainda? Eu fiz em 4 anos. Eu saí, eu fui em 97, 2000. Era, porque era pesado. Tanto que houve um debate em algum momento, não digo no que era o Instituto Federal, né, na escola técnica, se você deveria tirar algumas coisas do nível técnico e botar no nível superior, porque começou-se a ofertar muito curso superior. E existe esse debate. A gente está num país que tem aí ainda procurando uma identidade que, em número de formação, a gente está formando 4 engenheiros para um técnico. Qual que é a empresa que vocês conhecem que tem 4 engenheiros e apenas um técnico? Deveria ser o contrário, deveria ser 4 técnicos e um engenheiro. O que acontece é que muitas vezes você contrata um engenheiro para assumir função de técnico. Então, isso aí precisa ser reavaliado. O ministro da Educação, um tempo atrás, ou um dos ministros da Educação, falou algo que foi interpretado muito mal, mas eu compreendi o que ele quis dizer. Será que todo mundo realmente, ou melhor, o país precisa que todo mundo faça um curso de graduação? Não tem algumas pessoas que poderiam fazer um curso técnico e viver dignamente a partir do seu curso técnico? Ou fazer alguns outros cursos, etc. Eu não conheço nenhuma nação do mundo que tem 100% da sua população formada em curso superior. Então, às vezes a pessoa coloca muito curso superior. É importante, eu fiz, acho que todo mundo aqui fez, etc. Mas talvez os cursos técnicos tenham que ser repensados aí para eles serem uma formação mais plena, no sentido de que a pessoa consegue um emprego e ter dignidade com esse emprego, sustentar uma família com esse emprego a vida toda, para a gente ter 4 técnicos para uma engenharia. E você acaba desvalorizando também o profissional graduado, né? Porque o mercado não consegue absorver. Então os salários começam a diminuir porque a oferta está maior do que a demanda. Aqui em Campos aconteceu um fenômeno que a gente tem que observar com muita calma, que a gente sempre ofertou o curso técnico em informática. Um momento foi informática industrial, teve um momento que chamava-se processamento de dados, enfim, mas era tudo ali naquele grande área de conhecimento da informática. Aí depois abriu algumas privadas, e é justo, é lícito que eles ofertem esse curso. O que aconteceu é que a gente estava colocando, por ano, aproximadamente 100 pessoas formadas em técnica de informática. Naquele primeiro momento havia muita demanda. Todo mundo empregou, etc. A pessoa foi para Macaé. Aí depois você continua botando 100 pessoas por ano em informática. 100 pessoas. Aí você vai ver hoje o salário de um técnico de informática na região não vale nada. Baixou muito. Porque você tem muita oferta do técnico e pouca oferta de emprego. Acontece, oferta e demanda é um fenômeno da economia, você não controla, você não faz isso por um decreto. Botei aqui, é assim, agora o salário mínimo de um técnico de informática é esse. Não existe isso. Você não faz por decreto. E eu sou a favor da gente, às vezes, é muito difícil fazer isso no nível público. Suspende esse curso por 3, 4 anos, diminui a oferta, pega esses professores que estão aqui, coloca eles outro eixo tecnológico, difere um pouquinho o curso para você ter um relacionamento com a dinâmica da economia. Acontece muito nas engenharias.
Eu lembro quando eu estava lá no Easy Center, você fez administração, mas teve um boom de engenharia de produção. Sim. O que aconteceu? Você começou a botar alunos de engenharia de produção para dentro. Aí o que aconteceu? Os empregos de engenharia de produção foram colocados, oferta e demanda, começou a gerar muito desempregado, o pessoal foi para engenharia mecânica. Aí deu o boom da engenharia mecânica, mesma coisa. Você vai aquela demanda e depois cai. Depois veio o boom da engenharia civil. Sim. Deve ter acontecido a mesma coisa na arquitetura. Então eu sou muito a favor da gente fazer essa regulação, mudar um pouquinho. A gente, enquanto instituição pública de ensino, e as outras privadas também, deveria se relacionar mais, ou seja, mais pontos de contato e melhor com a comunidade. Porque, vamos aqui ser uma conversa muito clara. Sim. Os funcionários que a CDL, os membros da CDL, estão contratando, eles provavelmente precisam de uma formação. Não é que eu quero ter aquela formação, eu contratei, vai ser aquilo para sempre. Precisam de uma formação constante, eles precisam sempre... Atualização. Atualização. A gente fala muito dentro da instituição do lifelong learning, ou aprendizado para a vida toda. Tempo de vovô, se você soubesse ler e escrever, você está empregado. Aí o tempo de papai... E havia acomodação, né? Ia haver acomodação. Houve um momento que saber ler você estava muito bem empregado. Outros é que você dominar os primeiros ali, o primário, você estaria bem empregado. Aí passa uma geração, você com um curso chamado ginasial científico, você estava bem empregado. Hoje, sem uma graduação, é difícil você arrumar um emprego que lhe dê dignidade. Talvez por isso que os técnicos queiram fazer graduação. E pós-graduação, hoje, quando a gente fala em alguns ambientes, se o cara não está em pós-graduação, um MBA, ele nem se candidata a algumas vagas que tem maior valor agregado. Então a gente fala, olha, não é que você terminou a graduação, pronto, aqui terminou minha formação, vou exercer. Você tem que aprender para a vida toda. E eu faço uma reflexão. Como é que as instituições públicas, as privadas também, mas eu estou falando públicas porque eu sou de uma instituição pública, estão se relacionando com a CDL, estão se relacionando com a Com o mercado de trabalho. Com o mercado de trabalho para fornecer aquela capacitação, aquelas habilidades, aquelas competências. Qualificação da mão de obra. Qualificação. E até esse assunto é bem interessante, que nós estamos chegando bem no final do ano, e agora aquela oportunidade de empregos temporários. E um dos empregos mais oferecidos, mais ofertados, é o técnico informático. Você está falando que está tendo até um excesso, E hoje me passaram que está tendo várias vagas para técnico de informática. Eu acho que às vezes está faltando ter um cruzamento de onde precisa para quem está próprio a trabalhar, né? Eu não sei se está vendo. Técnico informático, ele tem uma demanda imensa. Por quê? Se você quiser, por exemplo, um cara de eletrotécnica, eletrotécnica ele vai ter que pegar o aparelho, vai ter que dar manutenção, etc. Enfim, ele tem que estar aqui. Sim. O de informática, ele está vivendo um fenômeno de emprego remoto, é difícil a gente conseguir. A gente que está dentro da universidade, a gente vê os menininhos ali entrando, às vezes quando é no técnico com 14, 15 anos, quando é na graduação um pouquinho mais velho, se ele é um cara bom, ele está ganhando em dólar. Não, ele sai do país. Tem uma menina... Na verdade, não sai do país, ele trabalha para fora do país. Sim, eu vou chegar lá. E ele nessa idade, ele está no maior tesão, na maior disposição para começar, né? O idioma, ele se vira. Não. Tem uma menina que se formou lá com a gente, ela, quando se formou na faculdade, não foi tipo assim, 3, 4 anos depois, não, ela se formou, ela tinha uma proposta de emprego para ir para a Austrália, para a Áustria e para a Inglaterra. Ela escolheu a Áustria. Foi. E tá feliz da vida, então ela vai lá, porque morando nesses lugares, ele tem ali um bem-estar social melhor, uma segurança melhor. Eu gosto muito do Brasil, eu não sairia daqui. Sim, Então a pessoa tá lá ganhando em euro, ganhando em dólar e tá feliz. O cara que é mais ou menos, ou tem uma família aqui, ele tá ganhando em dólar, ganhando em euro e gastando em real. Sim. Tem um colega, não vou citar nomes porque eu não tenho só fazer o parênteses, ele ganha 6 vezes a moeda local. Exato. Então ele ganha 6 vezes e gasta em uma vez. Vou contar 2 histórias da parte de informática. Informática foi um desafio. O primeiro, ele tem um técnico informático, ele não chegou a fazer a graduação, mas ele desenvolveu as habilidades, ele consegue desenvolver. Ele trabalha 5, 6 meses num freela, é um trabalho assim, sempre para empresas de fora, ele consegue fazer ali, etc. Ganha em dólar e vamos passar 2 meses parado. E passa 2 meses parados numa boa. Depois não vou procurar alguma coisa mais. Porque o desenvolvedor brasileiro ele é muito valorizado no mercado. O time de trabalho quase que ele que resolve, né? O horário, o tempo, se ele vai trabalhar esse mês, se ele vai... É por demanda. É o contrato. É uma demanda. Entregou o contrato, se ele conseguir resolver em 3 dias... E aí, tem um colega que também não tem graduação, você vê que a graduação às vezes não é tão relevante, né? Ele tem só o técnico, foi meu aluno do técnico, e eu queria chamar ele para trabalhar na incubadora, porque a gente precisava fazer alguma coisa lá. Aí eu liguei para ele, poxa, não sei o que, eu soube que você, vi aqui no LinkedIn, que você saiu da sua última tarefa, do seu último emprego, etc.
Você não quer fazer um trabalho aqui com a gente? Não, olha, eu não pago bem, o que eu pago é uma bolsa, a bolsa tem uma tabela estadual, eu não tenho muita flexibilidade, mas eu tenho estabilidade, você vai ganhar essa bolsa por tanto tempo. Ele falou, professor, meu último salário foi R$24 mil. Não, é o dobro do que eu ganho. Obrigado, Se eu for somar o meu aqui, não chega perto do Eu com pós-doutorado, etc, não sei o que, eu emprego público, eu não chego nem perto, ele não tem como. Então, a informática, pela modalidade do trabalho e pela demanda que existe na dinâmica do mercado, ela tem tido outro comportamento. Está muito difícil. O que eu tenho falado para os meus colegas, se quer alguém de informática, pega para criar. Tem que pegar para criar, eu também sou favorável a isso. Só para explicar para quem está falando que quer pegar para criar, você pega ela quando está no iniciozinho do curso, tá cru, vai errar muito, vai demorar a entregar o resultado, mas você vai criar um vínculo, ele vai querer ficar lá, talvez ele saia, mas você pega outro. É isso que eu ia falar, talvez saia. Sim, mas um plano de carreira definido ali também, de repente você consegue segurar esse ele vai ter outro atrativo, porque tem uns que não saem do Brasil, porque adorou o Brasil, o cara não quer sair de campus, ele prefere isso, então você pega para criar. Terceiro, quarto período já está conseguindo fazer bastante coisa, então ali no segundo ano do ensino técnico já consegue fazer bastante coisa, vai nesse, valoriza esse e tenta criar esse, porque pegar em final de curso pronto, tá difícil. O boom de tecnologia que a gente está vendo, e a gente vai falar aqui nesse programa sobre inteligência artificial, etc., Sim. Há uma demanda imensa, as pessoas estão começando a entender o que é inteligência artificial e confiar na inteligência artificial. Parece uma caixinha preta que você coloca lá, ela cospe um resultado incrível, mágico, e muitas das vezes está correto. E as pessoas estão começando a confiar nisso. Então tem uma demanda, porque alguém tem que produzir uma inteligência artificial para a sua demanda. E isso está acontecendo. E está tendo demanda. Mas vocês notam a resistência ainda? Por exemplo, vocês dois jovens ainda convivem com isso. O senhor vive isso diariamente. Mas eu convivo com milhares de empresários que ainda acham que isso ainda não é a realidade. Nossa, mas é a realidade para ontem. Eu sei que é para ontem, mas vocês sentem ainda que há uma resistência? Deixa eu te explicar, porque isso aparece na tua vida e você nem percebeu. Por exemplo, você graduado, etc., você deve ter um computador em casa, um laptop. Qual o sistema operacional que você usa? O Windows. Windows. Todo mundo usa o Windows, porque o Windows foi muito popular. Ele foi muito popular porque ele era muito hackeável, então você podia lá botar uma pirataria. Pirateou muito, todo mundo usa o Windows. Você usa o Linux? Não. Tem certeza? Não. Vai mexer, vai. Linux. Bom, esse aqui é um iPhone, não é Linux, então me embolei aqui. Mas se você utilizasse o Android, é Linux. É Linux. Você tem conta no Banco do Brasil? Sim. Você já sacou dinheiro no caixa? Sim. Você usou Linux. Então o Linux tomou conta da sua vida e você nem viu. Eu fiz um ano de técnico em 2005 e a gente já usava Linux. E naquela época já havia muita resistência, o Windows foi muito bacana. O que eu estou falando com vocês é que o Linux já faz parte da vida de vocês e vocês nem percebem. Então, mas o marketing do Windows é bem mais forte. O marketing do Windows é muito mais forte. Dizem que ainda é muito mais fácil, etc. Mas hoje, se você fala em questões técnicas e servidores, é Linux. Agora da inteligência artificial, você já está usando e você nem sabe. Você já tem inteligência artificial no seu dia a dia e nem sabe. Se você vai, por exemplo, vou falar de um caso fantástico que foi feito por um colega nosso do Instituto Federal de Minas Gerais, não fugiu o nome dele aqui agora, as cadeias segurança pública ali no Minas Gerais. Tem câmera. Todo presídio tem câmera. Ele olhou, tem câmera, não tem? Interessante. Mas calma aí, a gente também tem as fotos dos procurados, as fichas. Interessante. Deixa eu fazer um reconhecimento facial aqui. E ele começou a desenvolver... cruzar os procurados. Pegar os pontos. Então, inteligência artificial, no final das contas, não é nem tão inteligente e nem tão artificial. Ele pegou os padrões, mediu as pontuações, replicar padrão, e ele começou, olha, pega essa imagem aqui e procura isso, pega essa imagem e procura isso. Botou nos presídios, despretensioso. Mas o que ele prendeu de gente? Que já estava preso? Não, o cara, ele tá preso, ele tá indo visitar lá, mas o sistema não é integrado, então ele coloca o CPF lá para visitar alguém que está recluso, etc. Ele conseguiu pegar muita gente na visita. O cara que era procurado, ele ia visitar uma pessoa, só que o sistema era tão ruim que você não sabia.
E olha, eu conversando com ele ele... pegou na visita, ele realmente que o Iarto estavam viajando, que ele estava pegando já o preso, que de repente o cara estava procurado aqui no estado do Rio, mas lá no Recife não sabia que esse cara era procurado, e daí, ele já está preso até, não, foi na visita. Visita. Foi na visita. E porque ele tinha uma câmera que ele conseguiu configurar, etc. E conversando com ele, isso aí foi o quê? 2 semanas trabalhando num código. Não é nem um projeto de 2 anos. Não, é relativamente simples. E a população já se beneficia da inteligência artificial, ela nem viu. E eu acho que o grande medo, e até o que o Edivar falou sobre esses empresários que ainda não entenderam ou não estão olhando para a inteligência artificial, acho que o grande medo é esse. Isso que você falou. É simples, é fácil e vai ser cada vez mais fácil. Não, e cada vez mais fácil. Sim. Que como a inteligência artificial ela se escala, ela evolui, ela tem uma velocidade tão rápida que ela mesmo é exponencial, né? Tem essas questões que qual é o limite da inteligência artificial. Às vezes entra num debate filosófico que eu acho até um pouco difícil de ser travado. Mas só vamos voltar uma cadinha atrás. Tem uma inteligência humana antes da inteligência artificial, né? Que ela... E sem essa, não existe nada. Não existe nada, né? Essa inteligência humana que faz quase que o pleito. Ela que desenvolveu, lógico, que fez uso da inteligência artificial do IA para poder desenvolver esse programa dele. A criatividade do ser humano nunca vai ser substituída. Edivar, você é arquiteto. Eu posso pegar uma inteligência artificial e falar, olha, projete para mim um quarto contendo essas características, com isso. Aí ele vai pegar lá 500 mil projetos com aquelas características interessantes, vai tentar entender aquele padrão e vai replicar aquele padrão. Vai cuspir alguma coisa? Vai. Vai ser tão bom quanto um arquiteto que tem a criatividade, tem a expressão humana ali? Não vai. Não substitui. Não vai ser personalizado, nada. Eu costumo falar... Pode ajudar a potencializar. Então, você pode chegar para o arquiteto, olha, cospe alguma coisa. Aí o arquiteto olha, interessante, mas isso aqui pode vir para cá, isso aqui, aí essa sim. Ideia ele ajuda. Eu costumo falar com os meus pares, com os amigos, quando a gente está falando sobre inteligência artificial, e principalmente hoje sobre o ChatGPT, que é o que está mais acessível ali para gente, é que o mais importante do que utilizá-lo é saber fazer a pergunta. Sim, tem que então saber isso vem desde isso eu aprendi desde quando a gente começou a usar o Google. Que o Google tá lá, é um universo de informação, mas sabendo fazer a pergunta, e o ChatGPT é a mesma coisa. É saber o que você botar no prompt para vir a melhor resposta possível. Arthur, você está falando do ChatGPT, que é um processamento de grande massa de dados, é NLP, NLP, Natural Language Processing, que é uma coisa que é um passo forte e já existe há bastante tempo. Sim. Mas deixa eu lembrar de qual foram os primeiros passos, as primeiras aplicações de inteligência artificial. Aqui no Brasil a gente já teve uma rede chamada Walmart, e isso aconteceu na década de 80. Acho que ninguém aqui era nascido na década de 80, né? Eu sou de 82. Só eu. Eu sou de 82, então eu já estava lá. Eu sou da Escravizaura, eu estou lá atrás. Se eu não me engano, foi em 86, 87, o Walmart fez um negócio que foi fantástico, que hoje em todo o livro de introdução tem isso. Ele pegou todo o volume de dados, toda a base de dados, que hoje a gente chama de Big Data, era um banco de dados, todo o Big Data que ele tinha, e utilizou um algoritmo que hoje a gente chama de a priori, que é um algoritmo de associação. E ele verificou uma grande associação com 3 eventos, que foi sexta-feira, fralda e cerveja. Ninguém sabia por que cargas d'água, sexta-feira, fralda e cerveja estava muito associado. E aí o pessoal do marketing tem que ter inteligência humana, tem que ter criatividade, foi investigar o que era. Toda sexta-feira o pessoal que é casado e tem filho pequeno não vai sair para beber no fim de semana. Então ele passa na loja para se abastecer de cerveja. Como tem filho pequeno, ele já aproveita e pega a fralda. Essa era a explicação dessa associação. O que o Walmart passou a fazer? Toda sexta-feira ele botava fralda e cerveja. Uma do lado. Qual que é o cara, o gestor de um supermercado, o gestor de uma loja de departamento, queria fazer isso? Então a inteligência artificial ajuda. E agora, como é que isso está nos nossos dias? Como é que isso está nos nossos dias? Aqui em Campos a gente ainda tem as lojas americanas. Passa em frente às lojas americanas que você vai ver que todo dia aquele amontoado ali da frente é diferente. Por quê? O gerente da loja talvez nem saiba. Ele recebe uma ordem diária. Olha, hoje você vai ter que montar esse produto na frente. Porque existe uma inteligência artificial de trás falando... E isso é década de 80. 80 e quantos anos, meu Deus? Eu tô com 40. Então, isso foi 40 anos atrás, já existia isso. E hoje está disponível. Então, aquilo que está ali naquele horário, naquela configuração,
é para potencializar a venda, é uma ferramenta que está à disposição do comerciário. Hoje, nosso vice-presidente passa por isso. O Ralf está com o filho pequeno em casa, É. e ele tem que comprar cervejinha para tomar em casa. Cerveja de fralda. É para cerveja de fralda. Mas realmente, aí à disposição da gôndola, realmente vai colocar já a cerveja, mas logo acima vai ter a fralda, ele vai resolver as duas coisas, né? Realmente, essa leitura é muito importante, que o empresário tenha, mas que isso a inteligência também vai ajudar, né? Vai fazer todo esse raciocínio. Ela vai te dar dados, né? É isso aí. E É você que sabe nem fazer a leitura. é a mesma coisa que pesquisa. Agora vamos chegar ano que vem para o ano político. Tem às vezes a leitura, fulano de tal da primeira. Tem que saber interpretar a leitura. Tem. É importante. Cada O dado pesquisa. cuspido, sem a inteligência humana para entender, porque a gente vive em um cenário muito complexo. Quando eu quero dizer complexo, é que tem muita variável. Às vezes o computador, os algoritmos, têm dificuldade de interpretar um que a gente chama de dado complexo, uma grande variável, que você consegue. Você vai, por exemplo, falar para um cenário político ano que vem. Eu chego de o que você acha do candidato tal? Aí pro candidato tal você consegue olha, esse cara tá mais inserido nesse ambiente, ele tem isso, aquilo, outro. Então, independente do dado que o computador vai cuspir, o cara vai lá, cara, mas isso aqui não faz sentido, não, isso aqui é aquilo. Se eu associar isso aqui com aquilo e outro, melhora. Tem que ter inteligência. Mas... Até para driblar o algoritmo, né? Que hoje muita gente fica pensando em como driblar o algoritmo. Vou fazer dessa forma, porque dessa forma o algoritmo ele lê dessa forma, fazendo assim eu consigo penetrar em tal área, em tal camada. Falando para os nossos associados, assim, de uma forma mais... Nossos aqui que já me É sinto na casa. É lógico, claro. A inteligência artificial já é uma realidade, já está muito disponível, e esse associado já se beneficia, mas se ele não fizer um uso nos próximos, eu vou nem dizer anos, nos próximos meses, ele acaba ficando para trás. Lembra quando a gente fazia aquela compra na munheca, que você não tinha um sistema para controlar, etc. Você não sabia, seu inventário era quase que feito uma vez por ano, você fechava uma semana para balanço? O computador veio, ajudou muito, não foi? Mas acabou com o emprego do estoquista, mas botou o emprego do técnico de informática, colocou ali. Hoje você consegue fazer inventário com um clique, você consegue... Aí veio a nota fiscal, você tirava aquele negócio daquela nota assim, etc. Você tinha que fazer um bloquinho na secretaria. 3 via, carbono. Exato, você fazia ali na Secretaria de Finanças, que é... Fazenda. Fazenda, que é na 13 de maio, você tinha que autorizar aquele negócio, você mandava imprimir, eles tinham que botar lá, verificar, etc. Hoje, como é que o pessoal tira a nota fiscal? A impressora não é automático na sua compra, né? Já sai automático na sua compra. Exato. Ou seja, a impressora já até corta a nota fiscal. Pois é. E a pandemia tem aí todos os seus aspectos negativos, que a gente não precisa ficar repetindo, que todo mundo conhece, foi uma tragédia, etc. Mas ela forçou a nossa comunidade, tanto o perfil consumidor, que ele costuma ser conservador, quanto o perfil do comércio e outros locais, a empurrar para um e-commerce. Então todo mundo aí saiu fazendo e-commerce, venda para o WhatsApp. E vamos lá. Eu venho de um ambiente, que é o ambiente universitário, o ambiente da academia, que em algumas esferas, não vou generalizar, tem uma certa receio de se relacionar com o setor produtivo. Eu não tenho esse receio porque eu acho que a gente é uma sociedade só e o mercado ele faz parte da sociedade, você querendo ou não, ele está lá. E a gente tem que se relacionar. Mas há um conservadorismo muito grande nesse sentido que não queria, não vai, não sei o quê. É preciso reconhecer o papel fundamental do setor produtivo para gerar emprego, para fazer movimentar a economia. Se a indústria está produzindo lá, etc., tem alguém vendendo aqui. E o ponto que eu queria colocar, que eu fiquei um pouco disperso, que agora realmente eu esqueci. Que eu vou aproveitar que eu fui justificar. Essa deixa vai lembrar que assim, também um empresário, um empreendedor, quando a gente fala, tem um empreendedor júnior, que sou da Força, é pai de vários empreendedores júnior. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Mas assim, as oportunidades. Eu me lembrei de uma oportunidade que a gente estava tocando mais cedo. Eu estava na Secretaria de Mobilidade Urbana e hoje um dos grandes problemas da nossa cidade é transporte. Sim. Transporte e estacionamento. Sim. Então são dois casos que a gente acha que por aqui você vai poder ter um aplicativo. Eu já sei que essa conversa já chegou aos seus ouvidos e de repente na hora que a pessoa vai sair de casa, a grande oportunidade aqui que se tenha vários estacionamentos particulares ou até pode ser público também na cidade, mas que você quando sai de casa você já fala assim, olha, eu vou para endereço tal, Rua dos Andrades, quais são os estacionamentos? Tem 5 opções de estacionamento, você já sabe a vaga e qual estacionamento que vai estacionar. Você pode sair de casa já programado, quando tem um aplicativo onde você pode estacionar. Hoje isso acontece com o aeroporto, por exemplo, né? Sim. Quando a gente vai para o Galeão, você já sabe, diz a hora que você vai entrar no aeroporto Galeão, qual preço, quanto você vai pagar, né? Essa conversa não chegou até mim, mas a tecnologia
para fazer isso criar realidade, já está disponível. Não é fácil? Difícil. Não é difícil. Porque a gente chama isso de visão computacional. O que é visão computacional? É você... Vamos pensar na câmera. Você coloca uma câmera para o estacionamento. Aí essa câmera é fixa, ela não vai ficar movendo, etc. Vai ter uma variação de luz que você consegue tratar, etc. Mas a câmera fica lá. Então ela consegue reconhecer qual vaga está disponível e qual não está. E eu consigo transformar isso em um dado e colocar isso no aplicativo. Bota no aplicativo. Aquele estacionamento naquele local está com aquela vaga disponível agora. Agora imaginando como é que poderia ser o fluxo. Eu consigo chegar naquele estacionamento, não tem uma pessoa, tá? Não tem ninguém. Aí eu coloquei o meu carro ali. Quando eu coloquei meu carro, uma câmera fixa também olhou minha placa. Com a minha placa, ela consegue acionar e abrir a porta. Entrei, estacionei, fui embora, etc. Tranquilo. E aí, com a minha placa cadastrada, que eu tenho meu cadastro, com o meu cartão de crédito cadastrado, eu fico o tempo que for, pego o carro, saio, botei no determinado local, ele leu a placa, soube quanto tempo eu fiquei, fui embora. Eu sei online a disponibilidade de todos os estacionamentos. Tecnologia para isso tem, inteligência instalada no município para desenvolver isso tem. Talvez o que falta é uma vontade política de fomentar isso. Uma coisa que eu rejeito muito, Arthur e Edivar, é que a solução para o nosso município virá de fora. Sim, não. Não vai vir de fora. Gente, a gente tem aqui empresários fantásticos, empreendedores fantásticos, professores, pesquisadores fantásticos. A gente tem uma UENF, um IFE, que eu sou professor, muita gente acha que eu sou professor da UENF, mas eu sou do IFE. Tem o IFE, tem a Universidade Federal Rural, tem uma UF, tem as privadas que são muito boas. Usamos poucos as nossas universidades, não usamos? Exato. E o que eu estava falando é que a gente precisa se relacionar mais, precisamos ter mais pontos de contato entre essa demanda e essa entrega. Aqui em Campos, há um tempo atrás, teve um projeto da Cândido Mendes que foi o Mob Campus. O que foi o Mob Campus? Você tinha um aplicativo que você conseguia mapear onde é que estava aí os ônibus, as vans, etc. Você pegava o celular, olha, tá aqui, etc. Tá chegando em 2 minutos, você se planeja melhor, etc. Bacana, quem fez isso foi o professor Ítalo Ferreira, da Cândido Mendes, estava rodando, etc. Aí, por questões que a gente não sabe exatamente os bastidores, etc., isso foi interrompido. Gente, mas o professor Ítalo está aqui ainda. O código que fez isso está aqui ainda. Deve estar salvo no computador dele. Dentro do assunto a gente até falava realmente como ou na nuvem. Porque a nossa cidade ainda tem terminal urbano. Porque parece até que é um descaso. Parece que o motorista fica ali esperando fazer uma lotação para poder ele sair com ele. Não precisava nem ter terminal urbano. Você chegar no ponto do ônibus, você vai ter um aplicativo. O ônibus vai passar daqui a 5 minutos, ou 3, 4 minutos. Vai ter uma programação como com metrô, um circular. É um circular. Hoje, na área central, chama de ligeirinho. Tem alguns projetos, tem outros projetos de bairro. Mas você poderia ter isso no aplicativo. Não precisa de um terminal urbano. Ou você pode ter um terminal que precisa do ônibus ficar parado, mas fora da área central. Temos até que valorizar que a área central é 1 metro quadrado muito caro, até para poder ficar parado com um terminal urbano, né? Verdade. A gente tem que começar a entender que a gente pode até levar para os bairros essa potencialidade. Você né? falou agora uma coisa que é verdade. 1 metro quadrado do centro da cidade é muito caro. É muito caro. E agora a gente desperdiça com o quê? Várias coisas. Assim. Muito. Tem uma campanha de valorização ali, botaram agora Eu Amo a Orla ali na Lapa. Enfim, ele é bacana, é um negócio. A gente vai em algumas cidades que valorizam, é bonito, o pôr do sol ali é fantástico. Só que conforme a gente vai vindo pra cá, aí vão ocupando os ônibus, que não é muito bonito, é útil, mas não é muito bonito. Se tornou um paredão no visual do visual mais bonito da cidade, praticamente, que é a nossa orla. Se a gente faz ali um happy hour ali, final de tarde, ali aquela região seria muito melhor aproveitada se assim fosse. Não tem uma solução, tô só falando aqui de boca pra fora. Vamos ter em breve. Mas eu ia comentar sobre, que eu comecei fazendo aquele quase que disclosure para dizer do... mas das universidades. Aí eu vou voltar, porque eu vou dar, deixa o pessoal voltar a falar. É o diálogo. Hoje a nossa entidade, a nossa CDL sentiu que a gente precisava ter diálogo com o poder público, com o legislativo, com o executivo, com a academia, com as universidades. E a gente trouxe para dentro aqui, a gente conversou com o Raul, a gente conversou com várias outras universidades, fizemos parceria com o IFE em vários eventos. Eu acho que nós temos que manter esse diálogo. Acho que tudo, as entidades, o setor que produz, o setor de educação. Eu acho que quando começa esse diálogo, quando todo mundo enxerga, começa a funcionar. As dores são sentidas. Eu tenho uma dor que a startup pode resolver. Eu tenho uma dor que o empreendedor júnior pode resolver. E nós temos o problema do centro. Eu sei que você tem 2 ou 3 startups ligadas à arquitetura que poderiam ajudar a gente a fazer um projeto para a área central também. Tenho certeza que o papo tá bom, mas eu vim deixar uma dica para você. Porque quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de buscarmos alternativas que tragam impacto e desenvolvimento para a sociedade. E no nosso parceiro Sicredi, além de reinvestir
na nossa própria região, ele oferece serviços completos, tais como conta corrente, cartão, crédito, investimentos, seguros, consórcios, além de muitos outros. Sempre com taxas justas e o atendimento próximo, humano ou digital. Escolha o Sicredi, onde você conta além da conta. Pensar isso é fundamental, essa ligação. E o que eu falo é que eu tenho alguns colegas que rejeitam um pouco esse relacionamento. Eu estava conversando com uma colega, obviamente não vou identificar, que a gente estava vendo assim, como é que o pesquisador é avaliado. Ele é avaliado por isso. Aí começou a botar os critérios. E ela falou, gente, que daqui a pouquinho eu vou perguntar se a gente vai resolver o problema da fome do mundo. E se não for a universidade resolver isso, quem vai? Quem vai? Então sim, traga pra gente. A gente tem aqui uma inteligência instalada muito grande. E quando eu digo inteligência instalada, não quero dizer que os outros também não os tenham. Só que são 23 mil universitários. A gente tem o Instituto Federal só naquele quarteirão do Campus Centro. Só no quarteirão do Campus Centro. Ali tem 8 mil alunos. A UENF ali tem mais ou menos 2.000, 2.500. A UF que fica ali são uns 3 mil alunos. Gente, é uma massa crítica muito grande para que a gente tem que se apropriar disso. Somos um polo universitário mesmo, né? Muito. E o polo universitário ele dá uma diminuída na idade da população instalada em geral. O jovem, por definição... Dá uma renovação natural, né? Dá uma renovação natural. Eu fui a uma cidade esses dias que há 30 anos atrás quase não tinha universidade. A cidade rejeitava forasteiro. Não gosta. Então, você vai lá para turismo, eles adoram. Agora, quero me mudar para cá. Não. Aqui você vai ser sempre o carioca, você vai ser sempre isso. Digo isso que os meus tios se mudaram para lá e sofreram isso. Eles falam que o fenômeno da universidade mudou uma característica daquela cidade. Estou falando de Poços de Caldas. Que por conta lá agora tem uma UFMG, tem um Instituto Federal, tem uma PUC. Até a população mais velha passou a se relacionar mais. Abre os braços agora para isso, né? Abre os braços, abre a cabeça, abre a mente. E a gente tem que fazer, eu repito muito, a gente tem que se relacionar mais. E como é que a gente se relaciona? Quando a gente fala de uma instituição pública, você tem CGU, TCU, Ministério Público, todo documento que você assina com a universidade vai ser auditado pelo menos por uns 3, 4 diferentes. Alguém vai achar uma vírgula que achou e daqui a pouquinho você é isso, aquilo, isso aqui. Mas, gente, não aconteceu nada. Não, mas aqui essa vírgula não ficou bem e às vezes atrava mesmo. Por quê? Na gestão pública, o não é muito mais fácil que o sim. Botar o sim é difícil. Só que tem flexibilidades, tem momentos. E aí agora eu quero chegar na empresa júnior. O que é empresa júnior? É um movimento... Existe uma lei federal para isso, que é o quê? Eu acho um contrassenso, professor, eu tenho uma coisa chamada dedicação exclusiva, que essa dedicação exclusiva me impede de empreender. Se chega para mim, da hora, tem uma ideia excelente aqui, você vai ser excelente, é o cara perfeito para falar isso. Eu falei, Arthur, queria muito, também acho que eu poderia te ajudar, mas tem uma lei que me impede. Eu não posso empreender. Mas olha só, eu não posso empreender, eu sou proibido por lei de empreender, mas eu tenho que ensinar empreendedorismo. Como é que isso vai dar certo? Mas isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Então, qual que foi uma forma que a legislação, que os deputados conseguiram? Criar a empresa júnior. Que é o quê? É uma empresa com CNPJ. E se tem um CNPJ, pode celebrar contratos, pode fazer vendas, etc. Negociar. A lei permite que acessem os laboratórios da instituição, permite que acessem os professores da instituição. Toda uma estrutura que já existe montada. O presidente é um empresário, é um estudante, a gente chama de empresário júnior, é um estudante daquele curso e eles vão desenvolver as habilidades e competências empreendedoras lá. Eu não vou falar para ele, olha só, você precisa verificar a gestão da qualidade da tua empresa lá. O teu cliente está satisfeito, não está? Qual ponto é forte, qual ponto você não é tão forte que precisa melhorar? Não. Ele não vai aprender isso a partir de um livro. Ele pode até ter um livro, é bom que ele leia livro. Mas ele vai aprender isso fazendo. É o que a gente chama learning by doing. Ele vai aprender fazendo. Então ele vai desenvolver aquelas habilidades empreendedoras tocando uma empresa que tem faturamento, que tem que pagar imposto. Que eu acho muito engraçado que antes de você abrir a empresa júnior, são 18 documentos. Alguns olham e falam, meu Deus, mas são 18, meu amigo empresário. É isso. E aí, o que eu falo dessas... Eu defendo muito esse movimento, a Edivar esteve lá com a gente no dia do empresário júnior. Como é que a gente forma o empresário? As privadas acho que conseguem fazer isso melhor do que a gente. O curso de administração é muito bom para isso.
mas ele vai empreender, ele vai fazer prospecção ativa de clientes, ele vai criar um funil de vendas, um funil do produto, ele vai definir uma carta de serviços que ele pode fazer, ele vai para a rua conseguir cliente, ele vai conseguir o cliente, ele vai ter que entregar, vai ter que montar uma operação, entregar aquilo que ele prometeu, verificar se aquilo que ele entregou foi bom ou não, vai ter que ter um financeiro para verificar como é que está o faturamento dele, lucro, etc. Se aquilo deu lucro, e o mais bacana, ele tem lucro, a operação vai ter lucro. E todo lucro, por lei, é investido na própria formação deles. Então, ele continua estudando, que é o melhor de tudo. E continua se atualizando. E ele vai buscando mais informações para aquilo ali, né? E se você está ouvindo a gente e você puder contratar uma empresa júnior, você está tendo um serviço bom, de qualidade, tem a chancela do Instituto Federal Fluminense, da UF, da UENF, que tem empresas júniores aqui na cidade. O custo é menor e você está investindo no empreendedorismo universitário. A gente estava conversando outro dia que talvez a gente consiga trazer eles aqui. Hoje são acho que 4 ou 5 empresas juniores, não, até um pouquinho mais. São 3 ali, 3 aqui, 6. São mais, isso aí. 6 ou 7 empresas juniores aqui no município, tem algumas na região um pouquinho mais. Trazer aqui para os membros conhecerem o que eles ofertam. A gente fala fazer o pitch, né? A gente vai organizar aqui uma reunião com o pessoal da CDL, se tudo der certo. Vamos sim. Para eles apresentarem, porque se aquela loja, por exemplo, a gente tem que fazer lá o gestão de resíduos do comércio, dos resíduos sólidos, é o RSS, né? Resíduos, eu esqueci o nome agora, o pessoal vai brigar comigo depois. Mas precisa fazer um plano de gerenciamento desse tipo de resíduo. Como a empresa júnior faz? E faz bem, e coloca. E pagando aquilo, o empresário vai pagar menos e o lucro que aquela atividade daria, você está formando os novos empresários do futuro. E para deixar claro que você está contratando a empresa júnior, está contratando estudantes, que por trás dele tem os professores. Sim. Então porque muitas vezes tem a resistência, né? Pô, mas você nem se formou ainda, está me oferecendo um serviço. Não, cara, por trás dele tá os professores dele, que talvez qualquer vírgula não seja tão rápido. Porque ele pode pegar numa semana de prova. Sim. Porque vai pegar aquele num período que vai estar com alguma atividade. Talvez não seja tão rápido. Talvez não seja exatamente aquilo que a pessoa quer. Olha, a complexidade é grande que eu preciso de um cara formado. Eu entendo, um cara com experiência de 15 anos. Você não consegue substituir a experiência de 15 anos. Sim. Então, sei lá, um administrador que se formou hoje, um administrador que já está 15 anos no mercado, é claro que esse de 15 anos eu vou chamar até ele de agrônomo, porque ele vai saber descascar pepino muito melhor. Ele pega a plantação de abacaxi para resolver. Então, tem diferença. Então, entendendo essas limitações, sim, ele vai entregar aquilo que você precisa e eu volto. Como é que a gente forma a nova geração de empresários? O empresário nesse país... Incentivando o empreendedorismo. Essa renovação vem assim, a renovação vem muito por aí, por esse caminho. A gente precisa reconhecer, na crise, foi quem mais sofreu. O pessoal às vezes olha aquele empresário, o empreendedor, como aquele cara maldoso. Não é. Quando o empresário ele tem que fazer um desligamento, ele sabe que é uma família que está sendo demitida e ele faz de tudo. É muito comum, eu vivo nesse meio, eu vejo muito que o empreendedor, às vezes ele diminui o prolabore dele, diminui o lucro dele, diminui para manter o funcionário ali. Precisa falar que é o contrário. O primeiro salário a ser cortado é do empresário. O primeiro... Nossa, que frase boa. Tem que repetir ela mais. O primeiro salário a ser cortado é do empresário e ninguém vê. Tá? Quando a economia está pujante, está aquecida, o empresário ele ganha mais dinheiro, que é justo. Mas na crise é o que mais perde. Então a gente tem que se apropriar do empreendedor, entender essa dinâmica e tentar resolver os problemas dele. Porque vamos botar um e-commerce aqui da CDL. Não é isso, mas vamos trazer lá de Santa Catarina. Pode até ser, mas vamos ver aqui da nossa região que tem inteligência instalada. A gente precisa, enquanto instituição pública de ensino, enquanto o IFE, enquanto o ENF, se relacionar mais com esse setor produtivo, porque, eu repito, não vai vir uma solução para o nosso território que não vem aqui mesmo. Edivar, você é arquiteto. Porque a dor está aqui, né? A dor está aqui. A dor aqui. Qual que você acha a possibilidade de um arquiteto vir lá do Recife resolver o problema aqui do retrofit? Um projeto de urbano do campo. Não vai vir. Ele vai levar 3 anos para entender o problema. E quando você fala disso, eu fico lembrando que o nosso comércio é muito CPF, mais do que CNPJ. Sim. A gente tem um coração muito grande, que é essa preocupação que você tem com o funcionário, com a equipe que você dá ali, que praticamente você se relaciona. Nós não somos nenhuma grande empresa, nenhum Walmart, como você citou aqui, que todos são números. Aqui pra gente, a gente tem muito CPF, então a gente faz não, coitado do professor, não vou tirar ele aqui. E se puder dar qualificação, dar treinamento, eu vejo que a gente está muito preocupado com isso também ainda, né? A gente aprende que CNPJ não tem coração, mas a gente não consegue botar isso na prática. Não é.
E é preciso falar isso abertamente, eu vou repetir muito isso. O primeiro salário a coisa cortada. a ser cortado é o do empresário. Porque as pessoas imaginam que o lucro do empresário... Meu amigo, a gente está num país onde 75% dos empregos gerados é micro, pequena e média empresa. O que é micro, pequena e média empresa? É teu tio, é o teu vizinho, é o teu primo que está começando a empreender. É essas pessoas o bar que você frequenta, é a farmácia que você compra, Aquele farmácia hoje nem restaurante... tanto, né? Porque as farmácias hoje já estão... Mas é isso. Eu, quando vou comprar um remédio, eu faço questão de naquelas farmácias que não são de rede, porque o dinheiro fica aqui. Tem uma rede de hotel que às vezes se instala na cidade que nem conta no município ele tem. Sim. O imposto vai todo para fora. Eu quero que o imposto fique aqui. Então eu faço questão de ir numa farmácia de bairro que eu conheço. Quando a gente vai num boteco, a gente tá vendo ali o dono do boteco, o dono do restaurante. Um bico no balcão. Atendendo. A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar de um restaurante aqui. Mandar um abraço pro Breno Romano, etc. Quando eu tô lá sentado no Romano ou no especial, eu tô vendo o Breno pra baixo e pra cima. Então a gente sabe que cara é esse. Você acha que o Breno é aquele maldoso que ele fica, não, eu vou... Não, esse cara tem coração. E ele vai cortar o lucro dele num mês para conseguir compensar no outro. E essa classe de empreendedores, ela tem que ser, na minha avaliação e dos que estão comigo, abraçado também, sim, porque é um movimento importante. É quem gera emprego. Ou você acha que quem vai gerar emprego é o Bill Gates lá nos Estados Unidos? Mas eu fico até feliz que a visão universitária começa realmente a me pensar assim, realmente a imagem do empresário ficou muito deturpada por muito tempo, né? A mídia, o marketing, teve muita influência nisso aí da mídia, de deturpar a imagem de alguns empresários realmente que levavam para outro caminho. Mas eu acho que hoje a empresa ela tem um coração, tem realmente que sobreviver, mas realmente a gente tem uma pegada diferente. Eu acho que essa visão universitária, como você está começando a passar, a gente fica muito feliz. A gente tá já foi sendo pior já. E está melhorando. Por que está melhorando? Porque a gente está se relacionando. Porque hoje existe uma empresa junior dentro da UENF, dentro da UF, dentro do IFE. Porque a gente, na incubadora que eu estou presidindo nesse momento, a gente se relaciona. O programa Negócio Fechado, que eu acho fantástico. O Arthur já foi lá algumas vezes, você tem que ir. Vou. A gente vai convidá-lo novamente. É o quê? A gente coloca um empresário para ver. Gente, existe isso na universidade. Mas que legal, isso aqui é em Campos mesmo? Mas vamos para participar da incubadora. Como é que faz para participar da incubadora? Bom, porque a gente já fala como todo mundo já conhecesse. Exatamente. A incubadora é o seguinte, quando pensa nos pintinhos ou pensa num nascimento. A gente fala que incubadora, a primeira coisa, a incubadora daqueles pintinhos pode ser. Mas vamos pensar numa incubadora de bebês. Aqui o plantador de cana, acho que abriu uma UTI no Natal fantástico, enfim. Nasceu um neném. E esse neném, ele está com alguma dificuldade, etc. Ele precisa de proteção nos primeiros momentos de vida dele. Ele vai para o quê? Ele vai para uma incubadora, que ele vai ser monitorado, ele vai ser acompanhado, se ele precisa de alguma coisa, se alguma coisa é dada. Esse é o princípio da incubadora. E nós somos uma incubadora, não de bebês, não de pintinhos, que pintinho tem a mesma coisa, tem incubadoras de planta. Nós somos uma incubadora de empresas. A gente está num país que 60% aproximadamente das empresas morrem nos 2 primeiros anos. É um dado desesperador. Muito. Então não é que a gente olha, uma empresa fechou, parou as operações nos 2 primeiros anos. É um sonho que foi interrompido. Isso é ruim. É um sonho de alguém que pegou as suas economias, acreditou num sonho, arriscou. Teve todo um investimento, tudo. E que aí fechou. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para as pessoas, é ruim para a economia, é ruim para a nossa sociedade. Então, a incubadora de empresas, ela é um local onde a gente vai tomar conta nos primeiros tempos. O que é tomar conta nesses primeiros anos? Uma sociedade ideal, uma economia ideal, e eu falo isso abertamente, seria um local onde a incubadora nem é necessária. Sim. Você vai abrir uma empresa, você vai saber que ela vai dar certo, etc. Mas isso ainda é um pouco sonho. Então eu tenho uma ideia. Você pega essa ideia e vai fazer o que a gente chama primeiro de pré-incubação, ou que você vai desenvolver um plano de negócios. Vamos refletir? Vamos pensar quem que é teu cliente, como é que funciona, qual é a tua operação. Pô, esse negócio aqui é fantástico, mas dá para vender? Quem vai comprar? E você vai vender a que valor? Vendendo esse valor, como é que você vai entregar? Você faz um negócio. Então você vai fazer reflexões que não são corriqueiras para quem está na universidade. O cara resolveu o problema técnico, meu amigo, entre resolver o problema técnico e transformar isso num produto ou serviço, em negócio, à disposição da sociedade, mas tem um caminho tão longo que nós da universidade às vezes não enxergamos tão claramente. E ser rentável. E tem que ser rentável, tem que retornar à sociedade. Tem que ter retorno. Aí, o que a incubadora faz? O cara chegou com esse plano de negócio, vamos executar esse plano de negócio? Então, eu tenho um princípio que eu sou muito criticado, mas eu não abro mão. Eu sou um professor universitário, também dou aula no técnico, também dou aula no mestrado, mas sou professor do Instituto Federal.
Lá a gente não fala magistério superior, a gente fala BTT, que é Educação Básica, Técnica e Tecnológica. Mas enfim, sou professor do IFE. Eu sou proibido de empreender. Então não sou eu que vou falar com o Arthur, não sou eu que vou falar com o Edivar como é que eu empreender. Eu sou contra isso. O que eu fiz? A gente montou uma equipe de empreendedores, de startups, que tem gente do Rio, tem gente do sul de Minas, tem gente de Itaperuna, tem gente de uma pá de lugares que vai fazer uma trilha. Vamos pegar uma trilha que é a trilha do mercado. Primeira reflexão, quem é teu cliente? Meu cliente é esse. É esse mesmo? Vamos conhecer esse cliente? Vamos aqui ter uma metodologia para você investigar se o teu cliente é esse. Teu cliente vai aceitar o produto conforme você está apresentando? Tá, então meu cliente é esse, o produto está assim. Vou ver qual é o comportamento dele, aonde é que ele está. Porque agora a gente tem que se relacionar com esse cliente. Então vou ter que se relacionar. É nas mídias sociais? Ele está lá? É na televisão? É em outro tipo de evento? Você tem que estar onde seu cliente está. Então ele vai fazer todas as reflexões, vai fazer um plano de marketing que vai ser elaborado em conjunto e vai ser executado ao longo do ano. Vamos pegar agora a gestão. Tá, tudo bem. Como é que você operacionaliza a tua empresa, a tua startup? Tem um caso clássico que o cara montou uma forma de você lavar o carro com uma tecnologia que gastava quase água nenhuma, etc. E estava fazendo estava fazendo lá o plano disso, plano daquilo, outro. Aí teve lá um consultor que chegou para ele e falou: você já lavou um carro? Não lavou. Meu amigo, vai lavar agora. Você tem que saber quanto tempo leva para lavar um carro, qual que material que gasta, o quanto que gasta. Uma coisa é o que estava dizendo na embalagem, outra coisa é a tua operação. Talvez você tenha que treinar sua equipe, etc. A tua consultoria de gestão vai te ajudar a botar a tua operação. As variáveis que vai acontecer na lavagem de carro. Não, e o mais bacana da incubadora, especificamente da Tech Campus, que eu tenho esse acesso maior, é justamente essa dor que a gente está falando aqui há uma hora. É a troca, né, entre a empresa, entre a academia e o mercado. Então, quando lá no programa Negócio Fechado, ou como a gente fez o encerramento... Aí eles já estão um pouquinho mais... Não, sim, ou quando a gente fez o encerramento lá na Câmara, né, foi no começo do ano? No ano passado? Foi final do ano passado. Final do ano passado. E que traz... chama de Demo Day, é um nome tão fresco, mas é Demo Day o nome. A gente traz o mercado para essa galera, para esse pessoal da academia, e que muitas vezes... Traz uma dor do mercado? Traz a experiência do mercado. Traz a experiência do então, mercado. por exemplo, a gente teve empreendedores lá que são 100% academia. Teve. E teve gente que ele quer ouvir, não, se a gente comercializar, a gente muda esse produto, muda a capa dele, consegue distribuir e tal, mas na verdade isso era o que ela queria ouvir. Mas o que ela precisava ouvir era... Tá horroroso. Não, vende o seu produto para alguém comercializar, alguém tomar conta e volta pro laboratório. Porque a sua habilidade é criar, pesquisar e criar. Então entrega, fica recebendo. Você não vai conseguir vender o seu produto pelo preço que você imaginou. Mas pega um royalty disso que você vai ganhar o resto da vida e vai pro próximo. E vai pra próxima. Daqui a pouco você tá com 10 produtos ganhando 100% de royalty, de 10% de cada um. Sim, e é um modelo de negócio possível. Exatamente, né? só que às vezes, quando a gente traz essa visão também do mercado ele recebe empresariado... Lá ele recebe. Existem modelos de negócio que, se você vê o cara... Vamos lá existe um dos eixos que a gente faz a formação, que é o eixo comportamento empreendedor. E a gente tem muita gente de universidade que é assim, olha, eu vou desenvolver tecnologia. Maravilha, mas além da tecnologia, você tem que ver como é que está o mercado, como é que está isso. E você tem habilidades e competências para que uma empresa precisa. Para um laboratório é uma coisa, para o mercado é completamente diferente. Então vai começar, você é muito bom na tecnologia. Quem é teu comercial? Você sabe vender? E seu branding? E seu marketing? Marketing. E se der problema, quem vai resolver? Então você tem habilidades e competências que você tem que ter quase que uma gestão de equipe ali que a pessoa não coloca. Tem uma startup que foi bacana aqui da cidade, que é a Pediu Pharma. Essa eu já falei tanto delas que eu posso... Um abraço, Guilherme. É o Guilherme. Quem fez a Pediu Pharma foi o Guilherme e foi o Frederico Fiuza. E eu sou amigo dos dois, então vou me permitir falar o que eu vou falar. O Frederico Fiuza é um desenvolvedor excelente, ele é muito bom, ele está aqui no desenvolvimento. O relacionamento pessoal dele é um desastre. Eu já vi negócio sendo destruído porque ele não sabe fazer uma reunião, mas ele é um excelente desenvolvedor. Então, ele conseguiria ser um empreendedor de sucesso? Calma, o Guilherme não escreve uma linha de código. Eu não sei nem se ele sabe ligar o computador.
mas o cara que senta, conversa, não sei o que, ele acerta com você, o que ele acertar ali vai fazer, é um cara de relacionamento, etc. Eu não vou nem falar o apelido dele, então. Esse ficou pra trás, Ele já tá casado. filhos, exato. Então ele é o cara do negócio, da negociação é com ele. Ele é comercial, ele é muito Ele é comercial. Ele é um empreendedor. As duas habilidades valências combinadas gerou um negócio excelente. E é isso que a gente tem que desenvolver lá. Às vezes a gente está vendo para um cara que ele é extremamente técnico, que ele consegue... Tá, mas se você não tiver habilidade e competência à sua disposição de comercial, de venda, você não vai ter. Então o Fiuza precisa do Guilherme, o Guilherme precisa do Fiuza. E aí você tem uma boa equipe. E o que a gente vê muito lá, às vezes o cara chega, olha, eu sou um técnico fantástico. Eu fiz isso aqui custa 4 milhões. Cadê meu dinheiro? Meu amigo, para isso aqui valer 4 milhões, você tem que botar no mercado. Alguém tem que dizer que isso aqui vale... Não é você dizer que tem que valer 4 milhões. Alguém tem que valorizar isso em 4 milhões. Isso aqui não vale nada. Isso aqui vale um artigo publicado numa revista. Parabéns. E que alguém vai fazer, vai pegar esse artigo, vai replicar e vai fazer valer 4 milhões. Se não tiver uma patente, etc. Assim. Então ele tem que desenvolver, agregar valor ao que ele faz. E é isso que a gente faz na incubadora. A gente ajuda essas partes. O eixo comportamento empreendedor, ele é fundamental para o empreendedor dessa jornada. A gente fala muito, você quer ser rico ou você quer ser rei? Uhum. Eu falo isso até para os nossos associados, os nossos membros da CDL. Você quer ser rico ou você quer ser rei? Porque tem muita gente que quer ser rei. Eu mando nisso, eu mando naquilo outro, etc. Vocês viram o Flow Podcast? A gente está no podcast. Vocês viram o Flow Podcast agora? O dono do Flow Podcast é o Igor 3K e o outro lá que é o Jean. Eles contrataram o CEO, que é o presidente. CEO, a menina era CEO da Mastercard. Se não era Mastercard, era alguma coisa parecida. Isso, eu vi. Exato. Ou seja, ele quer ser rico. Então, quem vai tocar o negócio, quem vai fazer o RH, quem vai fazer... Às vezes o Igor, que é o dono, que é o acionista majoritário, ele não vai falar, olha, eu quero que contrate ele. Não, porque essa... Não é o caminho, não é esse cara, não é esse aqui. Além do caminho ser ele, a responsabilidade não é dele. Porque às vezes você, a empresa é minha, eu que mando. Compra desse fornecedor, contrata essa empresa. Isso é ser rei. Quer ser rico? Estruture um processo de compra para você fazer a melhor compra para a empresa, estruture um processo de RH de contratação, nem que seja terceirizado, para você contratar melhor. Tem muita gente que compra competência e demite por comportamento. E hoje o RH já está sabendo, existem empresas de RH que vale a pena você pagar alguém para você verificar se tem aquela competência e se tem aquele comportamento adequado para frequentar a tua empresa. Existe esse tipo de serviço. Você paga um pouquinho, mas é um funcionário que você vai ter por anos, você não vai precisar demitir, porque demitir é caro. A gente não gosta de demitir. É caro. E é caro. Então, essas questões de você querer ser rico ou você querer ser rei são reflexões que são feitas no ambiente da incubadora, do tipo, você vai fazer o RH, você vai fazer o comercial, não, contrata alguém, arruma um sócio para isso. Pô, mas eu vou arrumar um sócio, a empresa é minha. Então a empresa é tua, você vai ser rei, mas não vai ser rico. Eu acho que tem que potencializa esse sentimento na incubadora, assim, pelo que a gente consegue acompanhar. É até um pouco mais do que as empresas que a gente está acostumado, né, que já conhece, que tem a questão da criação. E é um filho do cara. E ele tem um ciúme danado daquele negócio que ele criou, que ele pensou, que ele pesquisou. Então a dificuldade também passa por aí. É um grande problema regional, não só no regional, no Brasil todo. Muitas empresas são hereditárias, são familiares e hereditárias. E aí, às vezes, o filho que vai seguir, minha filha entende, ela é jeitosa com o computador e ela vai resolver toda a minha... Não é por aí. Às vezes até resolve. Até resolve, mas eu acho que tem que ter a clareza do gestor de falar assim, não, tá na minha hora da minha empresa contratar um CEO, tem que vir alguém de fora, ou tem que contratar qualquer colaboração de contribuição para a evolução, que às vezes não está na família dele. Sim. E ele tem que enxergar isso aí. Eu acho que é isso que muitos não conseguem enxergar ainda e acham que a solução está em casa. Não, às vezes não está em casa, né? Eu acho vai ser rei, não vai ser rico. Exatamente. E ter também a maturidade e a simplicidade e a humildade também de... Você contratou, de repente, um CEO ou um gerente, mas você vê que o negócio também não está legal, meu irmão, volta pro balcão. Ou volta você para operação. Não, você tem que, como você falou, tem que saber. Se nunca lavou o carro, vai lá lavar. Exato. Se você nunca foi dono de loja de pesca, você tem que saber como é que bateu um bico no balcão. Exatamente. E você vai saber se aquele gestor, se aquele CEO está indo bem ou não. Se você tem que contratar... Gente, eu peguei o seu celular, que até saiu da mesa. Não, já guardei. Tem aqui. É o da Apple.
A Apple foi fundada por três nerds horrorosos. Eu peguei aquele livro imenso do Steve Jobs, pra ler ele, e é um cara que o próprio Steve Jobs em vida contratou para fazer a biografia dele, e o livro foi lançado após a morte dele. E conta uma história assim que não é, como eu posso falar? Talvez se o Steve Jobs lesse o livro, ele não gostasse de todas as partes, que foi uma biografia muito, talvez, sincera. Mas essas são as melhores. Eu gostei por causa disso. Eram três nerdolas. Era o Steve Jobs, o Steve Wozniak, que agora me fugiu o nome. Eles fundaram a Apple com um produto Era o brasileiro excelente. não? Não, o Apple é americana. Não, mas o Severinho é da... Não, é o Facebook. É o Facebook. É o Facebook com outra coisa. Mas esses caras, foi na década de 70, o primeiro CEO da empresa, o primeiro cara a tocar a empresa, não foi nenhum dos três. Eles arrumaram um cara para fazer isso. E o Steve Jobs só foi o CEO da própria empresa em 98, quase 20 anos depois da empresa pronta. Então, aí é que tem que estar... Eu não... E se preparou para isso. Se preparou para isso, era o momento certo para aquele momento. Eu não gosto muito de cultuar uma cultura que não seja minha, tá? E muito mais americana. Eu tenho muitas críticas à cultura americana que eu não tenho muito apreço. Mas tem uma coisa que a gente fala que é a técnica da limonada que eu acho muito bacana. E eu quero falar sobre isso. Vamos pegar aqui uma criança nos Estados Unidos vai vender limonada. A gente vê muito em filme. Ela vai talvez pegar limão em algum local, ou vai no supermercado comprar limão, ela vai cortar o limão, ela vai espremer, vai botar uma água, vai adoçar, vai botar um gelinho, vai fazer uma bancada ali, vai botar na calçada, vai botar um valor que é horroroso, que ele não paga nem nada, e vai colocar. Não compra nem mais limão. Compra nada aquilo ali, mas as pessoas no entorno compram aquele limão, compram aquela limonada horrorosa, até tomam na frente dela e sendo ruim, para despertar naquela criança o espírito empreendedor. Isso é muito bom, porque elas sabem que se você quebrar o sentimento dela ali, poxa, não, você quer incentivar. Elas geram um estímulo. Elas estimulam o comportamento empreendedor desde terna idade, desde criancinha. Agora vamos pensar na nossa sociedade aqui, Brasil, Rio de Janeiro, Campos. Se a gente vê uma criança vendendo alguma coisa na rua, não estou dizendo essas que vendem por necessidade, não é isso, tá? Alguém que vende alguma coisa na rua... Então, vou botar... Você fala, não, chama o conselho tutelar. O coleguinha que vende lápis dentro da sala de aula. Exato. Leva uns lápis diferentes, ele vai na loja, compra uns lápis diferentes para vender para os coleguinhas. Minha esposa conta uma história de um colega de trabalho dela que eu falo fantástico. O moleque ganhou um bis do pai, etc. Ele levou para a escola e vendeu, acho que por R$2. Ele falou, poxa, alguém comprou por R$2, etc. Ele comprou, pediu pro pai uma caixa de bis, não sei o quê. No recreio ele já foi vendendo aquilo, já foi fazendo mais dinheiro com o dinheiro. Aí ele não pediu o segundo dinheiro pro pai. Ele mesmo já comprou o segundo bis. A escola foi lá e proibiu. Vetou. Vetou. Mas você quebrou. Dentro da escola. Concorrente da cantina da escola. Eu conheço com birra, não conheço com um pouquinho, um saco de pouquinho. Mas eu conheço essa história mais ou menos assim. A argumentação é essa. Ela estava gerando uma concorrente, etc. Não. Você está ensinando comportamento empreendedor. Pega esse moleque e bota ele para dar uma palestra, bota ele para conversar, para falar sobre. Talvez não seja exatamente isso, mas incentive isso. O nosso país precisa de empreendedor. Há uma certa teoria que diz que o recurso é esse, a gente tem que distribuir. Tá, eu não concordo muito com isso. Os empreendedores são aqueles da sociedade, aqueles entes da sociedade que criam a riqueza. Eles criam a riqueza não existia, a partir da atividade deles, eles agregam valor a alguma atividade, que essa atividade tem mais valor, eles criam esse valor. É aquela falácia da economia ser soma zero, né? A gente até estava conversando mais cedo. Não é soma zero. Não é soma zero, não é que para eu ganhar você tem que perder. Não, todo mundo pode ganhar. Todo mundo pode ganhar. Então, eu falo dessa técnica da limonada que a gente tem que criar uma sociedade mais empreendedora. A gente tem que ter programas públicos que incentivem o empreendedor, que é uma atividade arriscada. As pessoas esquecem isso, que quando falam, mas você gera teu emprego, mas a força de trabalho da tua empresa sou eu, sem eu você não ganha dinheiro, meu amigo. Quem é que alugou isso aqui, pintou? Muito antes da gente fazer a primeira venda, eu já casei um dinheiro aqui que às vezes eu não tinha. Quem foi botar a cara a tapa no banco para conseguir o financiamento a uma taxa de juros. Então eu me arrisquei muito. Então é importante que tenham programas públicos, eu estou falando do Fundecam, estou falando do Startup Campus, estou falando da Economia Criativa, estou falando de vários programas que existem em nível municipal. E existe os níveis estadual, existe o nível federal, para mitigar esse risco, diminuir o risco. Eu trabalho muito com inovação. Inovação. Se 30% der certo, é maravilhoso, porque a gente vai criar o que não existe. E se não tiver o compromisso público de uma FINEP, que é uma financiadora de projetos, de uma FAPERJ, de você compartilhar esse risco com o empreendedor, você não vai nunca inovar.
A gente está falando aqui, por exemplo, da incubadora, tem um chamado programa Doutor Empreendedor. Eu adoro esse dado. 3.000 doutores são formados só no estado do Rio de Janeiro por ano. Para onde é que vai esses doutores? Aqui no Brasil, 75% dos doutores estão em universidades. É péssimo para a economia. Onde é que estão os doutores da Alemanha? 80% estão Tá no mercado. No mercado. setor produtivo. Os doutores do Japão, daquela engenharia eletrônica fantástica que eles fazem, a engenharia automotiva, então, se não me engano, são 82% estão na indústria. E assim é na Finlândia, assim é em Israel agora em guerra, mas é em Israel. Então os doutores estão lá. E aqui existe um programa hoje público que você pega esse doutor que está acostumado com a academia e fala, meu amigo, você fez uma pesquisa em biotecnologia, você fez uma pesquisa em engenharia mecânica, você fez engenharia civil, etc. Você desenvolveu uma nova formulação de cimento, uma nova liga metálica, um biodefensor, põe no mercado. Poxa, mas é difícil, faz o seguinte, eu, governo, vou te pagar R$ 7.500 por mês, por 2 anos, vou te dar um enxoval de 70 mil, que é o enxoval, e vou te dar pelo menos um estagiário por 2 anos para você fazer isso. Olha que fantástico para o cara começar a empreender. Olha que é incentivo, isso? A gente começou essa mudança cultural, já começou? Essa mudança cultural, acho que a gente está começando já. Cara, começou. Aqui, por exemplo, eu tenho muita felicidade de falar isso, que o que é chamado celeiro de doutores empreendedores é campus. A gente, desses editais de doutor empreendedor, a gente costuma mordiscar ele em 1/3. Eu falo, a gente não tem 1/3 da economia, não tem 1/3 dos doutores, não tem 1/3 da população, mas temos 1/3 dos doutores empreendedores aqui na nossa região. E para mim é uma felicidade muito grande, porque a gente está servindo de exemplo para o Estado nesse empreendedorismo de base tecnológica. Aí a gente tem a Sana Kombucha, tem a Alterbio, que tem os biodefensores, tem... Nossa, se eu falar todo mundo aqui... Tivemos a Empretec de startups que foi feita lá na Tec A Campus. primeira do Estado. Eu fico muito feliz de estar lá junto com vocês. Vocês apoiaram a gente. Apoiamos Eu fico muito, muito feliz em reencontrar Henrique depois de 13 anos que eu tive na faculdade, a gente se reencontrar. Fui aluno dele lá atrás e eu costumo falar que conversar com ele, você pode conversar sobre qualquer assunto. Pode conversar sobre comédia, que a gente gosta de conversar. Você pode conversar sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre tecnologia. Sobre a história, esse cara sabe muito, tem uma cabeça que lê muito. Admirável. Eu gosto muito da história. Eu aprendi história depois que eu saí da escola. Que a gente começou a ver que a história não era exatamente aquilo que foi ensinado. Porque ela é didática, etc. Enfim, eu descobri recentemente, até conversei com a Rafaela Machado, que também é uma pessoa... Não sei se maravilhoso, sensacional. Vamos trazê-la aqui. Tem muita história boa. O imperador do Brasil, o Dom Pedro II, teve em Campos 4 vezes. Sim. Então, foi uma para inaugurar a luz pública, que foi ali em frente ao... Onde é o Secretaria de Fazenda, na Beira Rio. Eu posso falar. Na Águas Paraíso, não, Receita Federal. Receita Federal. Prédio Azul. A segunda foi para inaugurar esse canal Campos Macaé, etc. As outras duas eu estou procurando até hoje. Foi a concepção do projeto, depois a inauguração do canal Campos Macaé, inauguração da iluminação elétrica, a outra não me lembro. Eu sei que numa dessas ele foi a São João da Barra de Barco, eu veio 4 vezes realmente a Campos. Mas o Dom Pedro II foi um dos intelectuais mundiais, reconhecido mundialmente. Lia muito, sempre leu muito. Não é só ler muito. Não absorvia, lia e absorvia aquilo ali. Aquele livro, Mil e Uma Noites, do Ali Baba e 40 Ladrões, ele traduziu do árabe. A tradução é dele. Gente, não é só que ele lia, ele dominava o árabe, que até a forma de escrever é diferente, e ao contrário, são outras. Ele leu e traduziu. Então, o que a gente lê hoje nas escolas, foi ele que traduziu, é um cara espetacular. A gente tem o Jardim Botânico, que é das ciências, fantástico. Quando aqui ele estava, ele era homem das ciências, homem das artes, era fantástico, eu tenho muita admiração por ele. E poucas pessoas conhecem a história dele. Exatamente. Pouquíssimo, não é badalado, nem no Brasil não é conhecido. E fora é. E como eu comecei a falar, é sempre, eu acho que 1 hora é pouco pra gente conversar, porque tem assunto aqui pra gente ficar horas, mas eu tô controlando o relógio aqui, eu sei que você tem compromisso.
E eu queria agradecer. Mas deixa eu contar com o assunto rapidinho antes. Então, Antes de acabar, pelo que eu toca lá, vai lá. deu uma vontade aqui. É que realmente a Ariana Suassuna fala que a gente tem umas maneiras de absorver cultura. Uma lendo muito, a outra... também fantástico, Suassuna. Suassuna é demais. Outra é viajando muito, que eu também acho que realmente quando você viaja e que você abre sua mente para poder absorver tudo que aquilo, toda aquela informação que aquele lugar está te passando, que aquele espaço está te passando, é sensacional. Mas hoje eu acho que nós estamos com uma informação muito rápida aqui, e imediata, que eu estou achando que o conhecimento não está absorvendo. Eu vejo uma cultura muito rasa. Ela está deixando de uma cultura muito rasa as pessoas. Não sei se o senhor nota isso, se isso está interferindo muito até na evolução, no crescimento muito humana disso aí. Eu sei que a gente já está concluindo, mas só para botar minha opinião sobre isso, eu acho que a nossa geração está valorizando muito pouco as gerações anteriores. Por quê? Hoje, vamos botar aqui que você tivesse que ir para Itaperuna amanhã. O que a gente faria? A gente procuraria alguém mais velho, alguém experiente. Como é que chega em Itaperuna? Onde é que fica tal local, não sei o quê? Aí a pessoa que já foi lá 3, 4, 5 vezes vai te falar, olha, você vai por aqui, cuidado na estrada, tem um negócio aqui, vai passar tal cidade. Então aquele conhecimento estava nos mais velhos. E você respeitava os mais velhos, respeitava a cultura dos mais velhos. E absorvia aquela informação que você precisava daquilo para guardar e para chegar hoje, até... Exato. Hoje, como essa informação está muito disponível... O aplicativo raciocina para você. E é uma informação fria. Exato. Você parou de valorizar os mais velhos. E é por isso que eu acho que essa nova geração está impondo uma forma de pensar às gerações antigas que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que sempre estar evoluindo. Mas o pessoal fala, mas eu acho isso. Mas vai ver o que o teu avô acha, porque teu avô participou de umas lutas políticas da Segunda Guerra Mundial. O vovô foi da Segunda Guerra Mundial. Então eu concordo contigo, a informação está muito efêmera e isso está tendo uns reflexos na nossa sociedade que eu não gosto. Acho que a gente deveria respeitar mais aqueles que criaram a informação. Uma vez uma criancinha falou, poxa, a gente tem celular, etc. E o que você fazia na sua época, vovô? Eu falei, eu estava inventando esse celular. Isso tudo que chegou de facilidade para você foi a gente que fez. Já que agora a arte está começando a encerrar. A gente já começou a encerrar. Agradecer ao nosso patrocinador, o Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Para o Henrique da hora, né? E que mandou esse presentão aí. O Sicredi é uma cooperativa de crédito que tem incentivado o empreendedorismo na cidade. Muito. Não só através do podcast, mas também das suas parcerias e também, né, das suas taxas, que é o mais importante para a gente. Então, agora vamos brindar. Agora, está vindo aqui, professor, foi sensacional. E teremos outras conversas com o professor Henrique da hora, né, gente? Só convidar que eu venho com muita satisfação. Aqui eu encontro amigos.